Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim até o Farol da Liberdade para estar falando sobre literatura. E o livro escolhido é Ana de Assis, A História de um Trágico Amor. Aqui é a Ana de Assis. É um livro mais antigo que traz uma história super curiosa sobre o Brasil na época da monarquia, na transição para a república. Bom, esse livro aqui, ele é muito curioso porque a Ana de Assis, ela é filha do Major Solon Ribeiro. O Major Solon Ribeiro, ele foi um propagandista da República e ele atuou diretamente no golpe da República contra a monarquia. Ele, por exemplo, foi o responsável por estar convidando Dom Pedro II a se retirar do país naquela circunstância do golpe. E também ele é responsável por espalhar os rumores de que o Marechal Deodoro da Fonseca estava convalescendo, o que colaborou diretamente também para o golpe da República. Então, Ana de Assis, na verdade o nome de solteiro dela era Ana Emília Solon Ribeiro, né, o sobrenome do pai dela, depois o sobrenome do marido, o primeiro marido, o Euclides da Cunha, o escritor famoso Euclides da Cunha, e depois o Dilermano de Assis, que ela virá a casar mais para frente. Então, o que acontece? O Euclides da Cunha, o Major, antes, só lembrando aqui, o Major Solon Ribeiro, ele também lutou na Guerra do Paraguai. Então, ele foi uma figura muito relevante na época do golpe da República. Bom, voltando. Então, o que acontece? O Euclides da Cunha frequentava muito a casa do Major Solon Ribeiro, onde ele conheceu a Ana de Assis e eles se casaram. Tiveram 3 filhos e ela ficava um longo tempo cuidando dos 3 filhos sozinha, enquanto ele fazia aquelas jornadas como jornalista, que era engenheiro do exército, que se tornou. Depois ele deixou o militarismo, né, diretamente assim, e foi escrever sobre essas jornadas, como foi para Canudos, em Canudos na Bahia, quando ele escreve Os Sertões. Está aqui o livro de Os Sertões também, de Euclides da Cunha, para mostrar para vocês, já é um calhamaço, né? Os Sertões, mas não é sobre esse livro particularmente que nós vamos estar falando hoje. Aí o que acontece? O Euclides da Cunha, ele sempre foi meio que um revolucionário. Ele admirava muitas ideias iluministas. Depois ele começa a admirar também as ideias positivistas, mas como ele sempre foi um ar religioso, e o positivismo traz essa carga religiosa de algum modo, ele deixa o positivismo, né? E sempre ele não me recordo dele ter deixado o republicanismo, né? Então ele era um admirador também de Benjamin Constant, das ideias, né, iluministas, como eu disse, e ele fica grande parte longe de casa para fazer essas jornadas às quais, como jornalista, ele acaba fazendo essas jornadas para escrever. Quando ele vai para Canudos, por exemplo, Canudos era aquele movimento do Antônio Conselheiro, junto a sertanejos lá da região da Bahia, e o Antônio Conselheiro, ele era um messiânico. Então ele inspirado um pouquinho naquela questão do sebastianismo, o messianismo, de que o reino do céu seria implantado na terra, onde haveria, né? Então, assim, ele tinha esses devaneios também religiosos, mas na época haviam rumores de que aquele povo daquela região estava se levantando contra a monarquia, né? Aliás, que eles eram monarquistas, estavam se levantando contra a república que havia sido recém-implantada. Mas aí o Euclides da Cunha, ele descobriu que não, que na verdade lá em loco ele descobriu que era um povo sertanejo mesmo, que tinha os seus ideais messiânicos e estavam lutando pelos seus direitos, diferente do que eles estavam sendo taxados, né, como
sendo monarquistas, né? Bom, aí o que acontece? Voltando lá para a questão da Ana de Assis. O caso mais curioso desse livro é que ela, ficando tanto tempo sozinha, pelas razões dela lá, ela acaba assim, o filho dela com Euclides acaba apresentando ela para um cadete do Exército do Sul, né? Um gaúcho, jovem, esportista. Ele fazia tiro alvo e também era alto, tinha olhos claros, loiro. Então ela se encanta e eles se envolvem nessas andanças aí do Euclides da Cunha. Ela acaba se envolvendo e é uma paixão assim arrebatadora. E eles começam a atrair o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele descobre esse envolvimento e depois ele perdoa a Saninha e ele tenta voltar a se relacionar com ela e a organizar toda a questão do casamento deles e ficar tudo bem, mas é uma paixão, segundo analisando toda essa história, é uma paixão meio que avassaladora para eles não conseguem retomar a vida normalmente, né? Eles não conseguem ficar separados. Então ela acaba se engravidando do Dilermano de Assis e quando esse filho dela acaba morrendo depois, né, que ele nasce, acaba morrendo lá por circunstâncias da vida e daí eles falam, bom, é interessante pensar sobre isso porque a gente já vê que tanta coisa está errada nessa história desde o começo. Parece que os céus estão avisando, né, que alguma coisa está errada, que eles precisam mudar o curso dessa história, mas não, eles continuam naquele erro, daquele envolvimento, ela com o Dilermano de Assis. E daí o Euclides da Cunha, ele solta uma frase muito, muito conhecida, que é referenciada a ele até hoje, que o filho da Ana de Assis, o filho deles, né, entre aspas, era um milho entre um cafezal, né? Ou seja, eu até anotei essa frase, depois eu vou ver se eu falo direitinho, mas fazendo um paralelo, é mais ou menos isso, né? É um milho entre um cafezal, ou seja, o Euclides da Cunha, né, ele tinha um tom mais escuro de pele, ele não era moreno, ele era claro, porém mais escuro. O Dilermano, ele era loiro, de olho claro, um gaúcho. Então ele solta essa frase só confirmando essa desconfiança que ele tinha. Então acontece que as fofocas naquela época, né, como na época hoje também, mas elas foram cada vez mais se expandindo. E eles alugaram inicialmente era um quarto de uma pensão e depois alugaram uma casa para que eles pudessem se encontrar, né? Perceba que eles não terminaram essa questão, eles não resolveram esse caso, eles deram continuidade. E essa aqui, na verdade, a frase era uma espiga de milho no meio de um cafezal, né? Uma espiga de milho no meio de um cafezal. É como ele via esse filho que a Ana de Assis teve com o Dilermano em relação a ele e os filhos dele, né? O Euclides da Cunha. E essa tragédia não acaba por aí, porque o Dilermano, ele também tem um irmão, que é chamado de Dinorá. Esse irmão dele, ele é um jogador de futebol, é um atleta da época, ele jogou até no Botafogo, conseguiu um campeonato importante na época. E ele é retratado como uma pessoa muito boa na época. Então, o Dinorá, irmão do Dilermano, ele também vai ser prejudicado nessa tragédia da Piedade que vai acontecer. Porque em meio às fofocas, em meio à questão de filhos estarem vindo ao mundo que não
eram dele, né? E essa história não se resolvia, então foi tomando uma proporção muito grande. Até que o Euclides da Cunha, ele vai até na casa de um primo dele, pedir a arma para que ele resolvesse um problema com um cachorro louco. O primo dele fala, beleza, tá aqui a arma, pode levar. E, na verdade, o Euclides da Cunha, ele estava indo tirar satisfação com o Dilermando. Quando ele chega lá, né, que aí tem uma troca de tiros, e o Dinorá, o irmão do Dilermando, que acaba sendo atingido, o Dilermando também, mas a frase famosa que o Euclides da Cunha também profere nessa época é que ele foi lá para matar ou para morrer. E ele acaba sendo morto, porque ele acaba morrendo, porque ele troca tiros com o Dilermando, e o Dilermando, que era um atleta profissional do tiro, é mais rápido que ele, saca a arma e atira nele, e o tiro do Dilermando no Euclides da Cunha é fatal. Enquanto o Dilermando só ficou ferido e o Dinorá foi atingido. Essa bala, ela ficou alojada no Dinorá, e com o tempo o Dinorá continuou jogando tudo, teve premiações no Botafogo, só que com o tempo essa bala foi se deslocando e ele teve um problema aí de perder os movimentos, ficar paraplégico, ter paraplegia, e aí ele começa a beber, tem uma questão emocional e ele acaba se lançando sobre uma região ali de rio ali e acaba dando cabo, né, da própria vida. Então perceba que tanta coisa vai acontecendo nessa história e ninguém freia essa história, né? E aí eles... eu sei que no final tem mais uma... Dentro dessa tragédia acontece um monte de outra tragédia, porque um dos filhos do Euclides da Cunha com a Ana de Assis, ele vai ficando enfesado com o tempo, com todos esses acontecimentos, e ele vai tramando meio que uma vingança com o Dilermando. E ele também pega a arma e ele também vai tirar satisfação com o Dilermando, até foi num cartório. Na época ele chega para tirar satisfação, e nessa troca de tiros, adivinha o que acontece? O Dilermando vai e mata o filho da Ana de Assis com Euclides da Cunha. O filho dela morre também. E ela continua casada com o Dilermando, porque na altura do campeonato eles já tinham casado, tudo. Depois do assassinato, da morte do Euclides da Cunha, em legítima defesa, depois teve um julgamento, em legítima defesa, o Euclides da Cunha, né, já havia sido morto, então ele cumpre ali, teve um julgamento e ele foi absolvido por legítima defesa, ele cumpre ali uma pena mais tranquila, mais modesta, e daí eles se casam, aí o filho dela vai tirar satisfação com ele mata o filho dela também no cartório, do mesmo jeito, em legítima defesa, tal. Então, aí eles continuam casados, até onde eu sei, eles tiveram vários filhos, mais filhos que ela teve com Euclides da Cunha. E depois eu sei que eles acabam, depois de 15 anos juntos, ficaram muito tempo juntos, né? Aí a Ana de Assis descobre que o Dilermando está traindo ela com uma mulher mais nova, bem mais nova na época, com quem depois no futuro ele vem a casar com essa mulher mais nova, e a Ana de Assis vai embora arrastando todos os seus filhos para uma outra cidade. Então eu tenho até aqui um livro, tem o próprio Dilermando de Assis, ele escreveu um livro, né, que é A Tragédia da Piedade. Ele também foi um escritor, além de um cadete do exército, ele cresceu dentro do exército, ele fez concursos, ele tocou a vida dele, ele teve premiações, ele escreveu sobre a história da vida dele, justificando que tudo que ele fez foi em legítima defesa, porque afinal de contas, o Euclides da Cunha foi até a casa dele para fazer um acerto de contas, e ele teria se defendido, né, segundo ele.
Então, o que acontece? Esse livro aqui é da filha do Dilermando, que é Dirce, e ela já faz uma defesa do pai. Ela fala, não, ele não assassinou Euclides da Cunha, ele agiu por legítima defesa. Então, em suma, esse livro fala sobre isso. Tem esse Águas de Amargura, né, que ele também fala sobre essa história, e ele faz uma defesa mais do Dilermano de Assis, mais do Dilermano. Ele fala mais da perspectiva essa tragédia toda pela perspectiva do Dilermano de Assis. E eu tenho outro livro aqui, que é uma literatura auxiliar, que fala sobre Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, que tem aqui um capítulo contando toda essa história, com mais detalhes, né, obviamente, toda essa história como foi. Então, fica aqui a mensagem de que quando algo não vai bem, você precisa resolver da melhor forma antes que descambe para algo pior. Então, gostaria de agradecê-los pela audiência, pedir também para que vocês possam curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo e também, se possível, apoiar o Farol da Liberdade. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, pessoal!